Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. O Flamengo divulga a sua lista de relacionados para enfrentar o Fortaleza amanhã. Notícia quente, Zenit quer levar mais um do Flamengo e nome surpreende. Flamengo em Maracanã, compra de 2 bilhões de reais e jogada política nos bastidores. Flamengo embarcou para Fortaleza com muitos desfalques para o jogo de amanhã. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo viajou nessa tarde para Fortaleza, onde vai enfrentar aí o Fortaleza nesse sábado às 19h30 pelo Campeonato Brasileiro. A lista de relacionados tem 7 desfalques. Pulgar e Carrascal estão suspensos, enquanto Cebolinha e Pedro estão no departamento médico do clube. Léo Ortiz, Alexandro e De La Cruz também não viajaram. O zagueiro sofreu um estiramento no tornozelo direito no domingo passado. Fez esforço para ser relacionado na quarta-feira contra o Racing, aqui no Maracanã, e treinou nessa sexta-feira, mas vai ficar aqui no Rio de Janeiro para completar aí a sua recuperação. O lateral esquerdo será poupado por causa de um controle de carga do Flamengo, Alexandro. Já o meio-campista está fora por opção técnica, o De La Cruz. Produção coloca aí a lista dos relacionados. Alan, Ayrton Lucas, Danilo, De Arrascaeta, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Iago, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Aí eu te pergunto, quem você escalaria para jogar no lugar do Pedro como centroavante? Coloca aí que eu quero saber. Se confirmar o histórico amanhã e o Flamengo vencer o Fortaleza, vai retomar a liderança da competição até o Palmeiras jogar. A equipe rubro-negra disputou 13 jogos como visitante nesse Brasileirão, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, para Cruzeiro, Santos e Bahia. Fora de casa, o Flamengo marcou 20 gols, sofreu 9 e alcançou um aproveitamento de 66,7%. Ao lado do Palmeiras, é o time que mais pontuou como visitante, com 26 pontos. Por outro lado, o Fortaleza tem números muito ruins em casa nesse campeonato. O time é o segundo pior mandante do Brasileirão. Em 15 partidas, foram 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, com um aproveitamento de 37,8%. O desempenho fora de casa ajudou o Flamengo a alcançar uma marca impressionante nesse campeonato. Perdeu apenas uma das últimas 15 partidas que disputou. Nesse recorte, foram 10 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota para o Bahia. O time carioca tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 gols sofridos. Quanto ao nosso artilheiro Pedro, depois da sua contusão no braço, existe uma preocupação sobre o período que o jogador vai ficar longe dos gramados. Mas, conforme informações do portal ESPN Brasil, o seu retorno pode acontecer antes do prazo esperado. Apesar da fratura ser de desvio, indicando uma menor gravidade da lesão, a situação do Pedro vem gerando receio e agravamento da lesão na partida. Dessa forma, o centroavante vai ficar com o braço imobilizado por pelo menos 3 dias. Entretanto, ele vai passar por uma avaliação diária. Apesar da preocupação interna, o histórico de boas recuperações mantém o otimismo nos bastidores para a decisão contra o Racing da Argentina. O Palmeiras pode ter 2 desfalques importantes na reta final desse Campeonato Brasileiro betano. O zagueiro Gustavo Gomes e o lateral esquerdo Joaquim Piquerez foram denunciados pela Procuradoria do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por criticarem a arbitragem após a partida contra o Flamengo no último domingo, aqui no Maracanã.
De acordo com a denúncia, ambos os jogadores podem ser suspensos por até 6 partidas num momento decisivo da competição. Faltam 10 rodadas para o fim do torneio. Ainda não há uma data definida para o julgamento dos dois. Segundo a súmula do árbitro Wilton Pereira Sampaio, o lateral esquerdo teria dito para ele, aspas, você está de sacanagem, você só veio aqui para roubar a gente, fecha aspas. Já o Gomes não recebeu cartão, mas foi denunciado por declarações concedidas à imprensa após a partida. O zagueiro paraguaio afirmou que o Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros mais soberbos do futebol mundial e sugeriu que o juiz teria algo contra o sucesso do Palmeiras, além de acusá-lo de fechar o microfone para falar besteiras para ele. Dona Leila, deu ruim para vocês. Além de praticamente estarem eliminados da competição da Libertadores, agora vocês correm o risco de perder 2 titulares para boa parte das finais do Brasileirão. O Mengão agradece. Atualmente, a final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. No entanto, existe uma grande possibilidade dessa decisão ser realizada em outro local. Belém, no Pará, é uma das cidades que se candidataram para receber essa partida. O governador do Pará enviou um ofício à CBF e à Conmebol manifestando o interesse em sediar a final da Libertadores 2025. Porque atualmente o Peru está em estado de emergência por conta de manifestações políticas. Por conta desse estado de emergência no Peru, algumas cidades manifestaram interesse em sediar a final da Copa Libertadores. Além de Belém, no Pará, Brasília também demonstrou o desejo de ter a decisão lá no Mané Garrincha. Segundo informações do portal Coluna do Fla, o elenco do Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu às 9h30, horário de Brasília, e depois embarcou às 15 horas, horário de Brasília também, para o Ceará, onde vai enfrentar o Fortaleza amanhã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser transmitido pelo Premier Futebol Clube em canal fechado e pago. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! O Maracanã é o estádio mais conhecido do futebol brasileiro e do mundo, porque além de muito bonito, tem uma grande história, já teve públicos gigantes e nem mesmo com as reformas de 2013 para a Copa do Mundo de 2014, perdeu totalmente a sua identidade. Nessa sexta-feira, o Portal GE trouxe uma informação quentíssima sobre uma possível venda do Maracanã. Sim, isso vem sendo discutido e o Flamengo seria a parte interessada desse processo. De acordo com a reportagem, o presidente da Lerge, Rodrigo Bacelar, abriu essa possibilidade para a venda do complexo do Maracanã. O deputado falou ao GE.com sobre esse assunto. Aspas, tivemos uma reunião recente, inclusive, com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, no gabinete do presidente Rodrigo Bacelar. E é fundamental que o Estado dê uma destinação ao grande Maracanã, disse lá o presidente da Lerge. O Maracanã, inicialmente, está avaliado em 2 bilhões de reais. E o que tem a ver o Flamengo com essa história toda? A visão desses políticos é que o Maracanã não pode virar um elefante branco como se tornou o Pacaembu lá em São Paulo. Como o Corinthians tem o seu estádio próprio, o Pacaembu passou a ser um lugar que quase ninguém joga. Assim, a ideia é que isso não aconteça aqui no Rio de Janeiro com o Maracanã. E o Mengão seria o forte candidato para comprá-lo. Vale lembrar que tudo isso passa por um aspecto político, mas que existe sim uma movimentação e é fato. Aí eu te pergunto, você prefere que o Flamengo construa o seu estádio próprio, que está previsto para acontecer em 11 anos, ou você prefere que ele compre logo o Maracanã? Coloca aí que eu quero saber. O garoto Wallace Yan, de 20 anos, enfrenta um momento de instabilidade devido a problemas extracampo.
Recentemente, ele foi afastado e foi multado pelo clube, o que levantou preocupações sobre o seu futuro com o técnico Filipe Luís. A instabilidade do Wallace se intensificou após a sua expulsão naquele jogo contra o Bahia, que impactou negativamente junto à diretoria do clube e a sua performance também na temporada. Além disso, ele se envolveu em polêmicas, incluindo uma saída noturna para uma festa muito regada a bebidas e etc., antes da partida crucial contra o Palmeiras. Em busca de apoio, ele recorreu à ajuda psicológica para lidar com as pressões e as expectativas. A assessoria do jogador afirmou que ele foi curtir, sim, com os amigos, pois já sabia que não seria relacionado pelo técnico Filipe Luís para aquele jogo contra o Palmeiras. Apesar das dificuldades, o Zenit da Rússia está de olho na situação dele e considera a sua contratação uma opção bastante viável e tem a indicação e o apoio do Gerson. O clube russo busca um substituto para o Cassierra, que pode sair agora em janeiro. O Wallace tem contrato com o Flamengo até 2027, com uma multa rescisória de 320 milhões de reais para clubes do exterior. Na atual temporada, o Wallace participou de 27 jogos, marcou 7 gols e deu 4 assistências, destacando-se especialmente na Copa do Mundo de Clubes. No entanto, essa pressão e as expectativas sobre a sua performance podem ser diretamente influenciadas pela sua situação extracampo. A possibilidade de uma transferência para o Zenit da Rússia pode sim ser vista como uma nova oportunidade para o jogador, mas também representa aí riscos que precisam ser geridos. O Flamengo vê com bons olhos a negociação do Wallace e aguarda por uma proposta oficial do Zenit na abertura da janela de janeiro de 2026. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!